Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Pessoal, hoje eu quero fazer um estudo, né? Nós vamos começar aqui a fazer um estudo muito importante, porque nós vamos desvendar de uma vez por todas essa questão, né? Eu tenho aqui um estudo, ele é bem extenso, o problema do Novo Testamento completo, né? Esse artigo de Ronaldo Gomes, do canal Analisando as Escrituras. Estou dando aqui o nome porque ele dá uma advertência aqui: qualquer utilização do mesmo deve ser feita mediante citando a fonte e o autor. É um canal bem conhecido, então ele trabalha muito com a crítica textual, né? E um dos principais problemas, né, que eu vejo assim, do assim chamado Novo Testamento, é afirmar que Jesus é o Messias de Israel, né? O personagem Jesus é o Messias. Mas tem uma problemática muito grande. As ditas profecias, né, que os autores do Novo Testamento citam, não bate nenhuma com essa questão da messiandade de Jesus, né? Então, a partir de agora, vamos fazer esse estudo. Eu tenho até um vídeo anterior aí, não sei se está mais completo, mas vamos trabalhar esse assunto aqui, bem detalhadamente. Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias, né? Jesus não cumpriu as profecias messiânicas, né? A reconstruiu o templo. Jesus nasceu na tribo errada, reinar em Israel, trazer a paz, trazer de volta os dispersos das 12 tribos de Israel e trazer o conhecimento universal da Torá, né? E a aliança gentílica. Esses tópicos vamos ver agora, porque é um estudo muito extenso e nós não vamos fazer aqui um vídeo muito longo. Por que o judeu não aceita Jesus como Messias, né? Muitas pessoas acreditam que os judeus não aceitaram Jesus como Messias por capricho ou por ignorância, ou segundo o Novo Testamento, porque Deus teria endurecido o coração deles e o entendimento para que a salvação atingisse os gentios, como disse Paulo. Mas será que é verdade? Os judeus possuem uma tradição milenar, são um povo separado por Deus, a quem Deus revelou sua lei e os profetas e as sagradas escrituras. Como um povo tão inteligente, diga-se de passagem, 1/4 dos prêmios Nobel foram para judeus. Poderia ser tão ignorante ao ponto de não reconhecer seu próprio Messias profetizado nas Escrituras? Será que foi por isso mesmo? Capricho, ignorância, maldade? Ou será que é bem mais complexo do que isso? Antes de haver um Novo Testamento, havia o Velho Testamento. Toda a concepção messiânica se originou no Velho Testamento. Quem seria o Messias, quando ele viria, qual seria a sua missão, qual seria seu nome, etc. Os profetas velhos testamentários foram usados por Deus justamente para descrever tudo acerca do Messias, para quando ele viesse, fosse reconhecido. Então, para o judeu, não importa se Jesus é uma pessoa boa ou não, se trouxe uma bela mensagem ou não, se isso ou aquilo, o que importa para o judeu é se ele
cumpriu as profecias do Velho Testamento ou não. Até porque o termo Messias é genérico. Messias em hebraico, Machia, significa ungido, alguém utilizado por Deus para cumprir uma determinada missão. Muitos personagens nas Escrituras já foram chamados de Messias, desses reis até pagãos, como Ciro, o rei da Pérsia. Mas o Messias prometido teria funções específicas. Os judeus são historicamente estudantes profundos das Escrituras e eles conhecem bem suas profecias. Eles não rejeitaram o Messias prometido por Deus por capricho ou ingenuidade apenas. E Deus não escolheria um povo ignorante para lhe revelar tais coisas, mesmo sabendo de antemão que esse povo rejeitaria sua promessa. Um exemplo hipotético. Imagine se você é solitário ou solitária na vida e clama por Deus, por um amor. Deus se compadece de você e manda um anjo aparecer para você e lhe dizer: eu vou preparar a pessoa certa para você que vai te fazer feliz. Será um homem negro, né, utilizando os grupos étnicos apenas como exemplo, alto, magro, careca, chamado João. Quando esse homem aparecer na sua vida, aceite-o, porque ele vai ser o único que vai te fazer feliz e te tratar bem, porque eu escolhi ele exclusivamente para você. Passa uma semana, um homem bate sua porta, um homem asiático, baixinho, gordinho, chamado Tanak, e diz que ele é o homem que Deus preparou para você. Você aceitaria? Claro que não. Porque no caso de Jesus acontece isso. Jesus não cumpre os requisitos messiânicos. Nada do que os profetas do Velho Testamento falaram acerca dele, e todo mundo aceita. E ainda se iram contra os que não aceitam. Os ateus zombam, inclusive, disso, dizem que Jesus é o Messias que não cumpriu nenhuma profecia messiânica. Se milhões de pessoas acreditam em uma coisa estúpida, essa coisa continua sendo estúpida. Nietzsche. Mas como o cristianismo se expandiu por ser uma religião exclusiva, ao contrário do judaísmo, que sempre foi exclusiva, o cristianismo tem Jesus como Messias por maioria de crentes, e não pelo cumprimento das profecias. Parece que é a piada do Chaves. Ele é louco, sim, de nascença, não por Maria de votos. Jesus é o Messias, sim, porque cumpriu as profecias, não por maioria de seguidores. Porque Jesus é o Messias por maioria de seguidores apenas. Já para o judeu, o importante é que o Messias cumpra aquilo que os profetas disseram acerca dele, pois senão ficaríamos como no exemplo hipotético acima. Deus promete um homem e as pessoas aceitam outro como se o que Deus tivesse falado não importasse, ou fosse um equívoco de Deus, ou talvez Deus tenha mudado de opinião. Só lembrando que a própria Escritura afirma, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que Deus não muda. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3,6. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Jesus não cumpriu as profecias messiânicas. Primeiro, Jesus não reconstruiu o templo. O Messias esperado pelos judeus viria uma época que não houvesse o templo de Jerusalém, porque uma das missões do Messias era reconstruir o templo. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão no meus juízos, e guardarão meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu povo Jacó,
em que habitarem vossos pais, e habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com ele uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e o multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, o templo, para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver o meu santuário, o templo reconstruído, no meio deles para sempre. Ezequiel 37, 24 a 28. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, o templo, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 2 Samuel 7, 12 a 15. Quando Jesus veio ao mundo, ainda havia o templo de Jerusalém, restaurado por Herodes o Grande. Tanto que o Novo Testamento cita várias passagens de Jesus no templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, 12. E Jesus, além de não ter reconstruído o templo, o que nem teria como, porque afinal ainda havia o templo, ele, quando confrontado pelos judeus da época, diz que reconstruiu o templo em 3 dias, o que, segundo o Novo Testamento, seria seu corpo. Jesus respondeu e disse: derribarei este templo, o templo que havia na época, e em 3 dias o levantarei, o templo que havia na época. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele fala do templo do seu corpo. Provável acréscimo posterior dos pais da igreja, que se sentiam constrangidos com a profecia não cumprida. João 2, 19 a 21. Ou seja, o Novo Testamento tenta espiritualizar uma profecia clara, não cumprida por Jesus. Na verdade, após Jesus, o templo que havia foi derrubado pelos romanos no ano 70. E hoje o que se tem no lugar é uma mesquita islâmica e o Domo da Rocha, também dos muçulmanos. Os cristãos argumentam que Jesus é o templo espiritual, mas muitas das leis giravam em torno do templo, inclusive o sacrifício de animais, e é onde ficava a Arca da Aliança no Santo dos Santos, o que é impossível de se fazer em um templo espiritual. Segundo, a tribo errada. O Messias prometido teria que ser judeu, da tribo de Judá. Segundo o Novo Testamento, Jesus é filho do Espírito Santo, o que já invalida a profecia de vir da semente de Davi. Porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes, Choré, um renovo frutificará. Isaías 11:1. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei,
reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. A palavra semente vem do mesmo radical da palavra sêmen, porque uma semente gera outra planta. Da mesma forma, o sêmen do homem gera outro homem. Então, o descendente de Davi teria que ser fruto da semente do sêmen de Davi, transmitido de geração em geração. Mesmo se formos considerar o nascimento virginal como um acréscimo posterior, um mito, mesmo assim as duas genealogias de Jesus, Mateus e Lucas, são erradas. A genealogia de Mateus cita um personagem amaldiçoado por Deus, o rei Jeconias, e por causa disso o Messias esperado viria do irmão de Jeconias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Mateus 1, 11 e 12. Mas Deus havia amaldiçoado Jeconias e dito que nenhum dos seus descendentes prosperaria. É, pois, este homem, Jeconias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de quem ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum de sua geração prosperará, para que se assenta no trono de Davi e reine ainda em Judá. Jeremias 22, 28 a 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá que se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Jeremias 36, 30. Já a genealogia de Lucas, além de ser absurda, repete nomes, ter gerações a mais. Ela parte do filho errado de quem viria o Messias, Natã. E Eliaquim de Maleá, e Maleá de Maná, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Lucas 3,31. Veja e compara as genealogias, segundo 1 Crônica, capítulo 3, com a genealogia de Mateus. Observe que Mateus omite 4 nomes, e mesmo assim diz o número de gerações entre um período e outro são de 14 gerações. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muitos utilizam um velho argumento que vem desde os pais da igreja, de que uma genealogia seria a de Maria e a outra de José. Então Jesus seria descendente de Davi através de Maria. Mas Maria, segundo o Novo Testamento, dá a entender, era prima de Isabel, portanto, da tribo de Levi. Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas 1,5. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1,36. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Lucas 1,56. Uma tradição judaica, o relato apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago, ou o Evangelho da Natividade,
confirma o parentesco de Maria e Isabel, a que ela teria criada no templo com o sacerdote Zacarias, o que só seria permitido a um levita, pois só os levitas poderiam exercer funções sacerdotais no templo. Portanto, por parte de Maria, Jesus seria desta tribo, de Levi, e não de Judá, onde deveria vir o Messias. A menos que se considere a filiação biológica de José. Mas como essas genealogias são absurdas e erradas, se comparada com as outras, como a de 1 Crônicas 3, é difícil determinar a tribo a qual José pertencia. Ele pode ter sido até um levita também, não sabemos, fora do que não teria a menor necessidade de se traçar genealogias paternas, com ambos fazem de algum quem supostamente nasceu sem a biologia do pai, ou seja, foi gerada pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus, segundo o Novo Testamento, não é descendente de Davi e as suas genealogias não são confiáveis, pois traça sua descendência a partir de personagens errados, Natã, filho errado de Davi, e Jeconias, amaldiçoado por Deus. E Jesus não cumpre as outras profecias messiânicas que os profetas do Velho Testamento falaram que o Messias faria quando viesse. Muito bem, meus amados irmãos, ficamos por aqui. Esse vídeo não ficar muito comprido. E a partir do próximo estudo, vamos dar continuidade a esse estudo, que ele é um pouco extenso, né? Mostrando, provando para vocês que Jesus lá do Novo Testamento não é o Messias esperado por Israel. É uma invenção da teologia cristã. Infelizmente, essa é a verdade, doa quem doer. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.